Então vamos lá, Will. Eu passei um período desconectado ontem, a hora que eu voltei estava pegando fogo, e olha só, pegando fogo por causa de presbiteriano, uma coisa assim estranha, né? Pegando fogo com presbiteriano, mas era pegando fogo por causa de mais uma besteira. E eu começo dizendo que até onde a minha memória eu consigo me lembrar, esse pastor Heber Campos foi um dos pastores que a gente, no Vida Acadêmica, se eu não estou enganado, ele chegou a ser um dos colunistas. Era professor do Mackenzie na época, eu tinha um teólogo que me auxiliava a gerenciar o selo Vida Acadêmica, e ele foi indicado, ou seja, todo mundo sempre, até onde eu me lembro, só tinha informações legais sobre ele. De repente, o Vitor, aí desse perfil, eu peguei vários prints dele, porque o Vitor é um presbiteriano gay e que ama a igreja. E, assim, ele tem uma paciência daquelas, porque ele é Opa, muito xingado. e ele é presbiteriano do Brasil, né? Sim, é Não é isso? IPB, igreja, é isso, é IPB mesmo. Rapaz. Ó o xaropinho. Rapaz! Will, as coisas que ele postou, ele é de uma, como que eu diria, de uma gentileza, assim, os caras batendo nele, e muito mais pela sexualidade do que pelos posts, claro, né? Ou melhor, usando isso, mas a gente sabe que eles estão usando a questão teológica. E teve uma série de posts aí, a Andrade também postou. Eu separei alguma coisinha, vamos dar uma olhadinha aí no post do trecho da pregação do Heber Campos. Luizão tá dizendo que a igreja é presbiteriana bolsonarista, não é mais presbiteriana Ah, do Brasil. total, É isso aí, Luizão, na música. total, Gente, IPB. deixa eu só fazer um pedido especial para vocês. Nós estamos com 105 pessoas assistindo a gente agora. Nem Opa, chegamos na metade da nossa live e só tem 46 likes. É de graça. Deixa um joinha aí pra gente, pode ser? É de graça, assim a gente alcança mais pessoas. Quem cobra dízimo e rouba as pessoas não é a nossa turma. É a turma lá pra lá, entendeu? Então a gente só pede like aqui. Like e contribuição quando puder. Vamos colocar na tela então pra você o vídeo. Preste atenção que coisa lamentável que esse cara vai um falar. dos trechinhos, né? Mas, um dos trechos. Deixa eu prosseguir falando sobre as premissas do movimento da justiça social. E eu vou falar só de 3 delas para não me delongar muito. Eu quero Premissas da justiça social. Tá. É. falar de Não como é vai que se ela delongar. enxerga o ser humano. Não, não se Como é que ela delongue enxerga o não. ser humano? Qual é a sua visão antropológica? É curioso destacar isso, mas para muitos defensores da justiça social, seja na chamada teoria crítica da raça, seja na luta da agenda LGBTQ+, que mais? Ah, Seja na luta por Assim ele demonstra todo o amor dele, né? Sei. já pelo nem chegou feminismo no ou por assunto outras e já coisas lascou. mais, a humanidade costuma ser dividida entre opressores e vítimas. É muito comum fazer essa distinção. Qual é o primeiro grande problema Para disso? um branco falar assim, né? Eu imagino que deve estar doendo em você, né? É bom que doa mesmo. É que quando você fala constantemente de opressão, você está sendo oprimido, você está sendo oprimido, você está sendo oprimido. Então, digamos, aquele funcionário que foi encorajado por alguém a botar o chefe na justiça. Porque olha só como ele oprime, olha como você ganha pouco, olha como você é sufocado, olha só, trabalho escravo, que você está fazendo trabalho escravo. Não pode uma coisa dessa. Então, perceba que esse tipo de conversa leva ao quê? A um sentimento de autocomiseração. E a autocomiseração sempre desperta soberba. Não, eu achei interessante, ou não, justiça social e dar exemplo de um trabalhador que vai reclamar os seus direitos. Procura bem que esse irmão deve tá faltando com salário com os empregados dele, viu? Procura bem aí. Nós, como cristãos, não podemos pensar que autocomiseração significa assim, puxa, ela não gosta de si. É o contrário. Ele passa a se amar tanto que ele quer fazer alguma coisa a respeito disso. Em alguns casos, inclusive, exigir que outros compensem. Então, Will, Vai lá. meu Deus do Só para céu, deixar vamos lá. claro que esse é um trecho, a fala dele sobre vitimização e sobre justiça social se delonga, viu, gente? Se delonga.
No perfil do Vitor tem, salvo engano, 3 ou 4 trechos que ele selecionou, e tem também a mensagem completa, já para vir quando vier o tradicional chorume. Ah, mas vocês tiraram do contexto, isso é só um trecho. Bom, então vamos lá. Will, primeiro, o cara não sabe nem se posicionar no púlpito, né? Você viu que lindo ele saindo lá. Sai do... Fico feliz que numa igreja tão grande como deve ser e certamente com dezenas de anos, a Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, felizmente ele tem um público de só algumas dezenas de pessoas, mas agora vocês deram visibilidade. Sim, demos visibilidade para mostrar que ele está tentando reescrever a Bíblia, e não o pastor Ed René. Ele sim está, a gente vai ver em alguns posts. Então, primeiro, já falaram que o pai dele sempre foi um cara muito bom e que por ter dinheiro, esse Eber foi estudar no exterior. Bom, já passaram o pano de todo jeito, mas está aí. A hora que o cara pisa na bola, pode ter um belo currículo. Pisou na bola, a gente vai denunciar mesmo. Vamos olhar mais um pouquinho dessa mensagem absolutamente antibíblica e infeliz. Para Heber Campos Júnior, esse que nós acabamos de ter a infelicidade de ouvir, a maneira como Paulo lidou com a escravidão na carta de Filemão indica que o cristão não é chamado a transformar estruturas, mas a assumir uma atitude de resignação e contentamento em contexto de injustiça. Ô, pastor Heber, sabe por que o senhor está falando isso? Porque o seu ministério deve ter recebido a unção de Mical, deve ser estéril. Então, o senhor não fala da sua experiência de se resignar, porque essa Bíblia eu não conheço. Se resignar e se contentar num contexto de injustiça, no país que mais mata trans, no país onde toda semana ainda tem gente sendo liberta de trabalho escravo, o senhor que agora aproveitou para falar até contra quem exige direitos legais. O senhor falou até de salário que não é bom. Ou seja, o Will já matou. Deve ter alguma questão sua ou de algum parente próximo que o senhor não gostou de ser submetido ao chamado rigor da lei. Então, lamentável, ridícula a sua pregação, ridícula as suas premissas. E Will, olha o que eu achei no Instagram dele. Olha só. Caravana para o Egito e Israel. É mais um daqueles que fazem as caravanas, Sérgio Bavarini. Tá certo, entendi. Ontem eu perguntei no Twitter se vai passar por Dubai para mostrar o que é opressão e o que é misoginia, né? Então, olha, eu chamaria ele de um presbiteriano cosplay, está fazendo cosplay de pastores coach. Nesse sentido, o Josué Valandro é um pouquinho mais autêntico, porque ele já é raso mesmo, em Bíblia, raso em todas as coisas, então já aproveitou, eu sou um coach. Agora esse não, ele está disfarçando as coisas dele de teologia, está disfarçando a pregação dele, está colocando dentro da formação dele, né, professor do Mackenzie e tal, parará, parará, parará. Agora, Will, eu não coloquei para não dar 2 dedos de publicidade para ele, mas quem imediatamente saiu em defesa dele? Adivinha? Adivinha? O cosplay de teólogo, né? O projeto de teólogo. O projeto de teólogo, eu tive que passar com outro perfil, né? Porque eu sou bloqueado. E aí eu ouvi lamentando, dando um conselho para os jovens que estudam inglês, porque ele já foi convidado para dar entrevistas em inglês, mas ele não se sente seguro, inclusive entrevista na América. A gente não está na América, não. Ceará não é América, tá? Segundo. E aí eu quero aproveitar e mandar um recado para os 2 dedos de autocomiseração. Meu filho, não pensa no inglês, não, que o seu português... Eu encontrei, inclusive, num dos seus chorumes, aí a palavra bênção escrita sem o acento circunflexo. Você não é ruim só de teologia e de inglês, não. Você é ruim de português também. Você é ruim de... enfim, você é uma piada péssima. Piada de mau gosto.
Ele falando sobre. Eu tô pensando aqui, cara, olha, uma boa análise do discurso vai desvendar muita coisa do que esse pastor é, do que ele pensa, né? O pastor, antes de Oprimidos e Opressores, eu cada vez estou mais convicto que num planeta, e depois da tua fala, isso só garante o que eu estou pensando aqui, o que eu tenho pensado, que não foi eu que inventei, obviamente, que o negócio é guerra de classe, é luta de classes, melhor dizendo. É por isso, e o Alexandre faz o apontamento, Paulo, é por isso que essa turma não suporta o Lula. É por isso. Tá aí. Né? O Marlon Porque não é o disse Lula. aqui sobre, Né? o Marlon disse sobre a E empregada sim, aqui, doméstica, ó. né? Ele deve ser do time que não admite encontrar empregada doméstica em viagem internacional. É isso. É luta de classe. Você Lembra viu que lá ele da foi, o Danusa exemplo que ele Leão? pegou? Danusa Leão, exatamente, bem lembrado. Por que ele pegou o exemplo justamente de um trabalhador que vai reclamar os seus direitos? É isso. É luta de classe. Para que Entende? É direitos, né? mais. Para Para que que direitos? direitos É isso. se no desgoverno Bolsonaro boa parte dos direitos foram Exato. demolidos, Aliás, Jair Messias dizendo que iria, Bolsonaro. É isso dizendo aí. que Ele, o país iria melhorar e a gente está até agora esperando os efeitos dessas reformas de direitos trabalhistas aí. Aham. E ainda disse o seguinte, quando foi eleito por isso, eu não sei, para mostrar a transe que nós entramos, né? Foi eleito dizendo que o povo tinha que escolher entre direito e emprego. Ou teríamos mais direito e menos emprego, ou menos direitos e mais emprego. Olha o nível desse cara. E essa turma aí apoiou. Agora, o Hamilton tá lembrando aqui, né? O pastor Milton Ribeiro, nada. Essa turma não falou nada sobre o pastor que atira no aeroporto, Claro que né? não. Nada. Claro, até hoje não. Quando algum. Gente, na base do argumento risível, ridículo, quando algum idiota vier argumentar que nos Estados Unidos tem menos direito trabalhista que o Brasil, responda pra ele assim também, no mesmo nível de idiotice, é que lá eles ganham em dólar. É o mesmo nível, sabe? Da estupidez. Porque olha, longe de mim defender essa gente, mas bênção sem circunflexo é considerada uma palavra correta em alguns dicionários. Não, sem crise, sem crise. Se esse fosse só o problema, né, Tercião? Tava ótimo. Ô, Tércio, Não gosto da teoria marxista, mas esse. Diga. o problema dele é o acento dele com dois S's sentado num lugar chamado equívoco. Esse é o problema dele. Uhum. Não gosto da teoria marxista, mas esse povo gosta de arrotar a superioridade, de uma espécie de luta de classe mesmo. Ô Bruno, eu também resisto, mas quanto mais a gente cavuca, mais tá claro, né? Mais tá claro. É o senhor do engenho e suas artimanhas contra os escravizados. Boa, Davi, boa. E eu imagino que exista realmente um incômodo. Bom dia, Cláudio Malafaia. Um abraço, meu irmão. Bom ter você com a gente aí. Obrigado por todo o apoio de sempre. O grande incômodo dessa turma é que a gente critica a gente como ele, né? Hétero, rico, branco. Os opressores, que ele tá indignado aqui, é turma da laia dele. Cristão, né? Will, Infelizmente. eu insisto. O que tem em comum quem defende esse cara? Você deve se resignar, você deve se conformar e você não precisa, e ainda ele está arrumando um respaldo bíblico, lutar por justiça social. Então, é o pessoal, eu diria que ele está sendo aí o porta-voz dos mornos. Não é quente, não é frio, e vai ser vomitado com seus argumentos pseudo-teológicos. Enquanto o senhor está aí arrotando isso, e outro lá também, ele acredita que deve se resignar, porque ele não mudou nem o bairro onde fica a igreja dele, Will. Enquanto isso, a gente tem pastor, essa semana, no Projac, gravando lá na Globo, aí a participação no documentário produzido pela Globo sobre o crescimento dos evangélicos. Então, olha, é uma opção muito difícil. Ed René ou Heber Campos? Uma escolha muito difícil, como diria o outro, né, Sérgio Pavarini? Conservadores querem oprimir, querem que o oprimido fique ainda menor e são a favor da liberdade? Só a deles. Aliás, típico dos liberais, né? Liberdade só minha, dinheiro só pra mim. Só deles. Para serem livres precisam de pobre para fazer tudo pra eles. Não pregam no sabão. Verdade, Thiago. Boa.
Boa. Comentários maravilhosos de vocês aqui no chat. Que bom saber que a gente está entre esse tipo de gente, viu? Esse tipo de cristão aqui, viu, gente? Graças a Deus por isso, viu? Por vocês. Pois é. O Cadu falou que é mais o Ed, sem dúvida. Pois é, Cadu. Aí eles vão falar que o Ed né, rasga a Bíblia e blá, 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 que a gente já conhece aquela conversinha fiada deles. Parece que ele desceu de uma das caravelas do descobrimento e segue reverberando o discurso europeu daquele período. É o que eu falei. Branco, hétero, cristão, presbiteriano. O que esperar? Né? É raro, são raros. Mas ainda igreja que prega o evangelho. Verdade, ô Bia, verdade. Boa. Vamos lembrar que a reforma da Previdência fez com as viúvas. Exatamente, Hamilton. Canalice que fez com as viúvas, viúvos, com as pensões. É isso aí, com dos dependentes. É só coisa terrível. Aí Eu o aproveito. engraçado que o Vitor colocou, Pava, né? Que é parte do Sensacional. pronunciamento social da IPB em 62, que foi reafirmado no ano passado. As igrejas presbiterianas do Brasil compete, portanto, clamar contra a injustiça, a opressão e a corrupção e tomar a iniciativa de esforços para aliviar os sofrimentos dos infelicitados por uma ordem social iníqua, colaborando também com aqueles que, movidos peito à dignidade do homem, busquem por espírito de temor a Deus e respeito à dignidade do homem, busquem esses mesmos fins, assim como aceitando sua colaboração. Defender a necessidade de mais equitativa distribuição das riquezas, inclusive da propriedade da terra, e advertir em nome da justiça de Deus, da fraternidade cristã, aqueles cujo enriquecimento seja fruto da exploração do próximo. E aí, Will? Parece que não é a 1962, ou seja, 61 anos depois, a IPB piorou, então, né? Tá em queda como livre, diz um né? amigo meu, Pava, que tem gente que não merece estar no século XXI. Devia estar no século XIII, XV, sabe? Está no século errado. Né? Tem gente que está no século errado. A Bel comenta aqui, ó. Para essa gente, todos são iguais, mas uns são mais iguais que outros. Aí. Quem está atualizando a Bíblia são esses conservadores, para justificar a opressão. Boa, Tércio. A Milton está dizendo que é hipocrisia o pronunciamento. Eu fico pensando se Jesus voltasse hoje, ia ser massacrado. Com certeza, o Bia. Boa. O que houve com a reforma da Previdência em relação à viúva? Ô Bruno, é que o Rodrigo Maia mais Paulo Guedes mais Jair Messias Bolsonaro diminuíram o valor da pensão, né? Na verdade, eles queriam que o valor da pensão fosse, né, pensão por morte, fosse inclusive inferior ao salário mínimo. Foi o Congresso que não deixou. E agora, a pensão, quando a pessoa morre, o aposentado, não deixa mais 100% da aposentadoria para quem ficou, para os dependentes. Deixa 50% mais 10% a cada dependente. Ou seja, se ficou só a viúva ou viúvo sem filhos, ou sem filhos menores, incapazes, etc., fica só 60%, não fica mais o 100%. Ou seja, o trabalhador contribui a vida inteira para se aposentar, e a gente sabe que é difícil se aposentar com um valor interessante no Brasil, praticamente impossível, e ainda deixa para a família menos de 100% do que ele contribuiu. Foi isso que aconteceu com a reforma da Previdência rapidamente. Terrível. Terrível. Will, eu faço um convite para conhecer um pouquinho melhor a Sexta Igreja Presbiteriana de BH, com 968 seguidores. Passa lá no Instagram e procura trabalhos sociais, procura representatividade. Eu achei um negro em talvez aqui umas 40 fotos, eu achei um negro. Dá uma olhadinha para ver se como que se o discurso não foi adaptado para justificar ou para dar um estribo teológico ou bíblico para a inanição social dessa igreja. O Marcos está dizendo, pessoal, vi um vídeo no YouTube uma vez que contava uma história de um pastor conservador presbiteriano que foi visitar seu país de origem e descobriu que sua ascendência era socialista. Provavelmente na Suécia, hein? Porque o que a turma fala, mas esquece, né? Tem muitos países na Europa socialistas. Não sabemos desse documentário. Vamos pesquisar. Te ajuda aí. A Carta da Convenção Batista, no encontro de Goiânia há alguns anos, não foi aprovada por ser esquerda demais.
falava de direito dos pobres e dos marginalizados e cheia de versículo para dar base. Estão entregando para a esquerda aquilo que é antes da esquerda, que Claro, é o evangelho. total. Que é muito antes da esquerda, que é o evangelho. Seguimos de A Mari olho, comenta. pastor Eber. Seguimos de olho. O evangelicalismo entrou nas igrejas evangélicas brasileiras e cada dia piora mais. Isso aí.